Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso seminário temático, Questões Agrárias do Brasil, História de Movimentos e Lutas. Para acompanhar a mesa de hoje, a gente vai chamar o professor Emanuel Lima. O professor Emanuel Lima possui mestrado na UFC, doutorado na UFC, pós-doutorado na UFC e atua também nos temas regime militar, capitalismo, desenvolvimento, reforma do Estado, democracia, partidos políticos, educação superior e trabalho docente. Boa tarde, né? Opa, ele já está reclamando. Gostaria de agradecer o convite, né, que foi feito pelo professor Fábio, professor Darlan, ao Lucas, ao pessoal do apoio logístico, né, e dizer que o papel da universidade é muito importante, né, apesar da universidade brasileira estar muito aquém, certo, da década de 60, 70 e 80, né, década de 70, apesar dos golpes desferidos pela ditadura militar, certo, havia muitos debates, né, sobre que tipo de universidade é necessária para o Brasil, para a América Latina. E esse evento está muito bem, digamos assim, coordenado, né? O professor Darlan é um pesquisador sobre a escravidão aqui no século XIX, questão agrária, né? Ele é especialista, né? Pesquisa as fontes primárias, é um trabalho importante. E o professor Fábio também, ele pesquisa a ditadura militar no Cariri, né? Que foi uma pesquisa também muito importante. O título é A Questão Agrária e a Luta Democrática, certo? Hoje vocês devem ter recebido a notícia que foi descoberta uma operação, né, que pretendia matar o Alexandre de Moraes, pretendia matar o Lula e o Alckmin, né? Tá? Isso mostra que o golpismo nas Forças Armadas ainda está muito presente, né? Certo? E como o nosso tema é questão agrária e luta democrática, eu gostaria de lembrar a vocês, tá, que o Celso Furtado, quando ele pensou a Sudene para o Nordeste, ele pensava numa reforma agrária, né? Certo? Porque ele considerava que para tirar o Nordeste do atraso era necessário uma reforma agrária na Zona da Mata, certo? E era necessário assentar camponeses ali no Maranhão, porque ele considerava que era fundamental a industrialização do Nordeste para retirar o poder político das oligarquias, dos grandes proprietários. Inclusive, ele coloca, com muita justeza, que ele foi um dos primeiros a estar na lista dos caçados, né? Por quê? Porque foi uma pressão dos grandes latifundiários do Nordeste para caçar o Celso Furtado. E o Celso Furtado, todo mundo sabe que ele nunca foi um radical, né? O Celso Furtado era um desenvolvimentista, estruturalista, discípulo do Raul Prebisch, né? Que pensavam no desenvolvimento industrial, no planejamento na América Latina. Mas esse projeto, certo, ele foi abortado, a Sudene se desvirtuou totalmente, certo? Hoje a Sudene vive dos incentivos fiscais, mas esse projeto de democratização do acesso à terra, os militares acabaram soterrando. E por que a questão agrária ela é importante para a luta democrática? E quando eu falo luta democrática, eu vou me prender à noção de democracia, aquela pensada por Abraham Lincoln, né? Tá? Que é o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Certo? Para a gente não, digamos assim, não tergiversar muito, tá? Então, a luta democrática, ela tem uma vinculação grande com a questão agrária. Quando Lenin foi acusado por Trotsky em 1903, né, no debate interno do POSDR, que era o Partido Social Democrata Russo, o Trotsky o acusou, certo, de ser um jacobino. E o Trotsky estava muito errado naquela época, né? E o Lenin disse, olha, eu sou jacobino com muito orgulho, certo? Aquela herança do Marat, Robespierre, Santos-Juste. Qual era essa herança? A defesa empedernida, certo, da luta democrática, que faz parte da reforma agrária,
certo? Dá um sustentáculo, certo? Democrático ao Estado, democratizando o acesso à terra e retirando o poder dos grandes latifundiários. Se a gente fosse, o professor Oswaldo Cogiola coloca mais ou menos o seguinte: se a gente fosse sintetizar o que era a Idade Média, era o poder dos grandes latifundiários, tá? Então, o Lênin, ele, no programa agrário da social-democracia de 1907, ele vai colocar que existem duas vias para a transição para o capitalismo. Uma via, certo, a do Juncker, né, que é a via prussiana, certo, que moderniza os grandes latifúndios, tá, sem tocar nas questões fundamentais, sem democratizar o acesso à terra e sem uma revolta popular jacobina. Isso foi feito na Alemanha, foi feito na Itália, né? O Gramsci vai chamar isso de revolução passiva, quando ele vai analisar, certo, o ressurgimento, né, que foi feito pelo reino piemontês, né, sem um concurso das massas populares, que para Gramsci isso pode também ser analisado, pode ser levado para interpretar outras realidades sociais. O Carlos Nelson Coutinho, que era um grande intelectual, certo, ele colocava isso aí, né? Também concordo com o Carlos Nelson Coutinho. E a outra a perspectiva democrática, de transição democrática, seria a via americana, certo? Muita gente não sabe, mas houve uma reforma agrária nos Estados Unidos, né, em 1862, em plena Guerra Civil Norte-Americana, né? O Marx chegou a se corresponder com Abraham Lincoln, né, certo? E apoiava a luta do Norte contra os escravocratas do Sul, né? Tá? E essa luta era fundamental, né, para os povos do mundo inteiro, tá? As oligarquias inglesas estavam apoiando o sul dos Estados Unidos, que era escravocrata monocultor, tá? A gente tem que lembrar que o algodão barato fabricado no sul dos Estados Unidos foi fundamental para a Revolução, né, industrial inglesa. Então, a questão democrática, pessoal, ela é fundamental. Por quê? Porque a questão agrária, certo, ela vai determinar os rumos do desenvolvimento de um país. Nós temos que lembrar que a Coreia do Sul, certo, na década de 50, ela fez uma reforma agrária. E foi sob o governo do general Park Chung-hee, certo, que era um general nacionalista, tá? E fez uma reforma agrária. Ele estatizou o sistema financeiro para alavancar a industrialização da Coreia do Sul. Isso aí poucas pessoas falam. Geralmente eles situam, certo, o processo de modernização da Coreia do Sul, a questão da pesquisa básica, da educação, mas não falam da estatização dos bancos. Por quê? Porque os bancos são fundamentais, certo, para desenvolver a indústria, né? Certo? Quando Will Fernig escreveu sobre capital financeiro, ele estava se referindo exatamente a esse capital que vai fomentar o processo de industrialização, né? Não é esse capital financeiro que vive meramente do processo especulativo, né? Eu gostaria de perguntar uma coisa a vocês. Qual é a relação, certo, entre a derrubada do Jacob Arbenz na Guatemala em 54, tá? E o assassinato do Eliezer Gaitan na Colômbia em 48? Qual a influência que isso vai ter na Revolução Cubana? Alguém sabe? Muitos indagam quando o Guevara teria se tornado um comunista, né? Se foi a viagem que ele fez pela América Latina de moto, tem até um filme interessante sobre isso aí. Mas o fundamental para o Guevara ter uma consciência claramente anti-imperialista foi a derrubada do governo Jacob Arbenz, que era um coronel, e ia implementar uma reforma agrária na Guatemala, ia tocar nas terras de uma empresa exportadora de banana norte-americana, dos irmãos Dahlen, né? Certo? Um deles era diretor da CIA.
e eles derrubaram esse governo. O Guevara estava lá, era um jovem, queria que o governo Jacob Arbenz distribuísse armas para eles resistirem e debelar o golpe. Infelizmente isso não foi feito. Aí ele viu claramente, certo? Eu acho que ainda não era a CIA, era a OSS, que foi a precursora da CIA, tá? E ele viu que era necessária a mobilização popular e o armamento do povo para lutar de forma consequente contra o golpismo, né? Não é à toa que o golpe na América Latina, certo? No golpe 54 na Guatemala, depois veio um golpe, certo? Que derrubou o Vargas no Brasil, e depois veio o golpe contra o Perón, certo? Governos nacionalistas que queriam implementar algumas reformas para desenvolver o mercado interno, tá? O Vargas foi derrubado claramente. Um dos irmãos do Vargas, ele foi aos Estados Unidos, e um norte-americano disse para o irmão do Vargas: o seu irmão vai ser derrubado por causa da tentativa de criar a Petrobras e por causa da Companhia Siderúrgica Nacional, certo? Então, para vocês verem que a luta contra a corrupção é uma mera fachada, certo? Para derrubar governos nacionalistas que pretendem fazer algumas reformas mínimas na América Latina. E isso se espraiou pelo mundo, né? Um dos golpes mais violentos que ocorreu no mundo no século XX foi o golpe na Indonésia, né? Que matou praticamente 1 milhão de pessoas. O governo do Sukarno pretendia fazer uma série de reformas. O Sukarno era um nacionalista, ele não era um comunista nem um socialista. O Noam Chomsky, né, que ele escreve muito sobre relações exteriores, né, sobre a política externa norte-americana, ele vai falar o seguinte, no livro Combatendo a Democracia, que a Guerra Fria, na verdade, ela foi mais uma luta contra o nacionalismo do que contra o comunismo. Por quê? Porque os Estados Unidos temia muito a constituição de governos nacionalistas que arrebatassem mercados da indústria norte-americana, certo? Isso é verdade, né? Se vocês olharem no terceiro mundo, existiam mais governos nacionalistas do que governos ou movimentos comunistas que tivessem um enraizamento popular muito forte, né? Por exemplo, o golpe de 64 no Brasil foi dado sob a justificativa que o Jango queria implementar uma república sindicalista, né? O Jango era um cara moderado, ele pretendia fazer uma reforma agrária, certo? Próximo às áreas de rodovias, ferrovias, e por isso ele foi derrubado, certo? O poder dos latifundiários é muito forte. É tanto que o Castelo Branco, que foi um dos mentores do golpe, né, o Marechal Castelo Branco, ele pretendeu fazer uma reforma agrária, que ele teve nos Estados Unidos, conheceu o poder, né, da reforma agrária nos Estados Unidos, para desenvolver a indústria nos Estados Unidos. Vocês sabem que a reforma agrária, ela deu um grande suporte à industrialização dos Estados Unidos no pós-guerra civil, né, que vai de 1861 a 1865, né, porque os camponeses passavam a ter uma renda maior, produziam insumos, produtos primários para fomentar a indústria, e isso permitiu um enorme desenvolvimento no mercado interno norte-americano, certo? Uma base muito forte para eles se expandirem pelo mundo, tá? Então há uma relação muito estreita entre a luta democrática e a questão agrária, certo? O que é a questão agrária? Como as classes, os indivíduos se apropriam da terra. Então nós temos uma das maiores concentrações de terra no mundo, certo? Hoje o agronegócio ele é exaltado e decantado como algo fundamental para o país. Mas quem produz alimentos para a mesa do trabalhador não é o agronegócio. O agronegócio é muito cevado, certo, pelo BNDES, por empréstimo do governo, eles não pagam impostos, né? E essa grande campanha feita pela Rede Globo para retirar, certo, a pecha negativa do poder do latifúndio, certo? Não sei se vocês sabem, quase todo o maquinário utilizado pelo agronegócio, ele é importado, né? Além de ser importado, eles praticamente não pagam impostos. Eu lembro que um economista, José Luiz Oureiro, não sei se vocês o conhecem, né? Eu acho que ele mora no Mato Grosso.
ele diz que esses grandes proprietários de terra do agronegócio, e até o nome é bonito, né? Agronegócio, eles têm apartamentos de alto luxo que eles chegam no carro, com o carro no elevador, e o elevador sobe com o carro, certo? Para vocês verem a riqueza que esses setores, certo? Eles têm em detrimento dos pequenos agricultores, dos sem terra. Então, voltando ao assunto, o Castelo Branco, ele queria fazer uma reforma agrária, certo? Para promover a indústria no Brasil, certo? Favorecer principalmente os setores das multinacionais que estavam se instalando naquela época, mas os latifundiários disseram o seguinte: nós derrubamos o governo João Goulart, se você fizer isso, nós vamos derrubar o seu governo também, certo? Então o Estatuto da Terra ficou letra morta, para vocês verem o poder que os grandes latifundiários têm no país, né? E eles têm um poder muito grande no Congresso Nacional, bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Tá certo? O grande problema da Argentina foi exatamente eles terem uma sociedade rural muito forte, que era exportadora, e isso, certo, levou a uma conspiração permanente contra governos que tentavam industrializar a Argentina, principalmente do Perón, né? O Perón foi derrubado por um complô da Igreja Católica, dos militares que detestavam o Perón, tá? Dessa sociedade agrária argentina. E hoje a Argentina está nessa situação que nós estamos vendo, certo? Com o Milei, que é um ultra radical, esse neoliberalismo da terceira onda, ele tem um efeito muito mais destrutivo, né? Sobre a economia latino-americana. É indiscutível, certo? Que esses mais de 40 anos das políticas neoliberais, inclusive incentivando, subvencionando, certo? Uma economia agroexportadora e também extrativista, empobreceu a América Latina, concentrou a renda, certo? E deu aso ao golpismo que retornou fortíssimo na América Latina. Eu via estudiosos sobre a situação militar, a questão militar no Brasil, que diziam, acho que o Aldo Rabelo era que estudava os militares, que foi até ministro. O Aldo Rabelo falava que os militares foram ganhos para a causa democrática. Quando eu ouvi isso aí, eu ri, né? Certo? Por quê? Porque não houve punição dos militares, certo? A formação dos militares continua, certo? Muito anticomunista e antidemocrática nas escolas militares, tá? Então isso era uma piada, né? Se vocês olharem a Argentina, só vocês assistirem um filme muito bonito chamado 1985, né? Onde alguns militares foram julgados pelos crimes de lesa pátria contra a humanidade. Na Argentina morreram 30 mil, tá certo? No Chile morreram aproximadamente 20 mil, tá? Eu sugiro que vocês assistam um filme que é sobre uma série chilena muito boa, tem na Netflix, chamado deixa eu ver aqui, Vencer ou Morrer, certo? Que é sobre a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que era do PC chileno. A série é muito boa, certo? Vale a pena vocês assistirem. Então, os golpes militares na América Latina foram exatamente para impedir, certo, a democratização não só do acesso à terra, mas modelos de desenvolvimento que, digamos, fortalecesse o mercado interno, que isso ia atrapalhar sobremaneira os Estados Unidos, né? Não é à toa que o TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que era um tratado militar entre as Forças Armadas na América Latina, ela é anterior à OTAN, né? 2 anos antes. A OTAN é de 49 e o TIAR é de 47. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre se preocupou com o seu quintal, que eles consideram o seu quintal. A doutrina Monroe é de 1823, América para os americanos. Mas no final do século XIX, ficou claro que os americanos, com a expansão, né, para o Caribe, depois para a América Latina e pelo mundo, eles transformaram isso a América para os norte-americanos, tá certo? Na década de 20 houve uma transição de hegemonia dos ingleses para os norte-americanos na América Latina. O Golbery Couto Silva, certo, que escreveu Geopolítica do Brasil, tá? Ele vai dizer que o mais importante para os militares brasileiros
não foi participar da Força Expedicionária Brasileira, né? Tá? Foi exatamente ir para os Estados Unidos. Eles ficaram maravilhados com aquela máquina poderosa, certo? De produtos, de riqueza e de destruição, certo? Quando o Eisenhower estava saindo do poder em 61, certo? Ele disse o seguinte, que os americanos tinham que ficar muito precavidos contra o complexo industrial militar norte-americano que estava ficando fora de controle. Então, eu vi a esquerda brasileira apoiando a Kamala Harris, né? Certo? Que é um ledo engano, tá certo? Porque é como se a gente fosse torcer, são dois bandos que querem cada vez mais se apoderar das riquezas da América Latina e derrubar governos insubmissos à política externa norte-americana, tá? Então não caberia à esquerda latino-americana apoiar um bando, certo, contra o outro. O Partido Democrata, pessoal, ele é muito mais golpista. Não estou dizendo que o Trump é um mar de rosas, certo? Mas quem derrubou a Dilma Rousseff, a presidente, foi exatamente o Partido Democrata, tá? Quem foi responsável pela prisão do Lula foi o Partido Democrata. A guerra do Vietnã foi conhecida como a guerra do Lyndon Johnson, certo? Aquela invenção, certo, do acidente no Golfo de Tonkin, em 64, certo, que aí foi o pretexto para eles começarem a invasão, a ocupação militar formal do Vietnã do Norte, né? Aquilo foi um pretexto, certo, para a guerra. Ali foi uma invenção. Hoje todo mundo sabe disso aí. Assim como a explosão do Maine, certo, em 1898, se não estou enganado, foi um pretexto para eles meterem, certo, a colher ali na luta de libertação dos cubanos contra os espanhóis e se apoderarem de Cuba, das Filipinas, né, de Guam, etc. Então, houve agora, certo, esse encontro do G20, né, tá certo? E o G20 reúne os grupos mais fortes do mundo, né, certo? Reunindo alguns países do BRICS. Por que isso não vai dar em nada, pessoal? Certo? O lema combate à fome e à miséria, porque esses países são responsáveis pela disseminação da fome e da miséria, certo? O problema principal, o principal obstáculo para os países na América Latina e do mundo, para eles terem uma democracia efetiva, é exatamente o imperialismo, certo? O imperialismo é um poder militar, econômico, político, financeiro, que impede o desenvolvimento dos países latino-americanos. Tá? Ele cria obstáculos e quando um país tenta levantar a cabeça, eles derrubam esse governo. Por exemplo, a Venezuela, eu tive uma discussão acirrada com um militante do PT, porque ele disse que o Maduro é um ditador, certo? E o Biden não seria um ditador? Não? Que inclusive mandou agora os ucranianos utilizarem mísseis de longo alcance que pode levar a uma terceira guerra mundial. O Biden, que derrubou vários governos na América Latina. O Kennedy, que é muito insensado por uma esquerda liberal brasileira. O Kennedy foi que deu um sinal verde para o golpe militar no Brasil e criou os boinas verdes, certo? O Lyndon Johnson depois continuou e o Nixon também com o Kissinger apoiaram, certo, os golpes e os regimes militares na América Latina. O país que mais apoiou golpes militares no mundo chama-se Estados Unidos da América, certo? Então eles não são combatentes pela liberdade contra o fascismo. Eu vi um historiador que eu sugiro que vocês o leiam, é o James Green, né? Que disse que estava muito deprimido porque ele via que era fundamental apoiar a Kamala Harris, e ele foi, digamos assim, um cara que fez muito, ele levou setores do governo Lula para conversar com deputados do Partido Democrata, para tentar formar uma frente antifascista, né? O grande problema, pessoal, que as classes dominantes norte-americanas, elas nunca foram antifascistas. Se vocês olharem a Guerra Civil Espanhola, certo? Enquanto os italianos e os alemães nazistas mandavam armamento, mandaram aviões e pilotos para derrotar a República Espanhola, certo? O que os Estados Unidos fez na época do Franco Delano Roosevelt? Eles embargavam
certo, armamento que chegava para a Espanha republicana sob o nome da neutralidade. O Franklin Delano Roosevelt, certo, que é um estadista na frente desses outros, né, ele tinha uma simpatia pelo Mussolini, não por Hitler, obviamente, né, tá? Porque o Hitler é uma pessoa extravagante, defendia a superioridade racial, né, alemã, etc., e competia com os Estados Unidos, né? Na década de 30, a indústria alemã estava competindo fortemente, tá, com a indústria norte-americana. O Vargas, ele barganhou, os alemães se propuseram a construir uma siderúrgica para o Brasil. Os americanos estavam relutando, eles queriam que fosse o capital privado que fizesse isso aí. Mas, como eles viram que o Brasil poderia, certo, se aproximar da Alemanha, tá, eles resolveram por bem, certo, articular a montagem da Companhia Siderúrgica Nacional. Em troca, o Brasil cederia base no Nordeste. Existiam duas bases no Nordeste, né? Uma em Natal e a outra em Fortaleza. A de Natal era a mais importante, foi fundamental, certo, para os americanos durante um período, ok? Então, na Segunda Guerra Mundial, apesar da União Soviética estar numa frente contra os nazistas, né, o Trotsky, ele estava na América Latina, né, tem os escritos latino-americanos do Trotsky, e ele dizia o seguinte: se você só combate realmente o fascismo se você combate o imperialismo, tanto na sua face, certo? O imperialismo, tanto na sua face fascista, como na sua face democrática, que era os Estados Unidos, né? Se vocês olharem na Segunda Guerra Mundial, tinha três projetos em disputa. Um era a criação do Lebensraum, certo, da Alemanha nazista, que vem do Haushofer, né? A outra era a esfera da prosperidade japonesa, né? A expansão do Japão para o Pacífico, né? Porque os japoneses ficaram muito preocupados em atacar a União Soviética, porque levaram uma surra em 39, certo? Travaram uma batalha e depois, quando o Zhukov chegou lá, ele liquidou a fatura, né, contra os japoneses, tá? E o outro projeto de dominação mundial era o norte-americano, que era a Grande Área. Os Estados Unidos aproveitarem, certo, a Segunda Guerra Mundial para colocar seus tentáculos e bases militares no mundo todo, tá? Então, o domínio norte-americano mundial começou principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do eixo, né? Itália, Japão e Alemanha. E quem foi o vitorioso na guerra, pessoal, não foram os Estados Unidos, certo? Foi exatamente a União Soviética. As melhores tropas, as mais treinadas, foram derrubadas, foram liquidadas pelo Exército Vermelho, tá certo? Primeiro foi ali em Stalingrado, que mudou o curso da guerra, certo? A Operação Bagration, tá? Que depois as tropas soviéticas foram até a Polônia e depois seguiram em frente até Berlim, certo? Então, quem na verdade lutou contra o nazifascismo, efetivamente, foi a União Soviética. Para vocês terem uma ideia da posição norte-americana, o Truman era senador dos Estados Unidos. E perguntaram a ele, certo, logo após a invasão, qual seria a posição estadunidense. E ele disse o seguinte: se os alemães estiverem vencendo a guerra, nós vamos apoiar a Rússia. Se os russos estiverem vencendo a guerra, nós vamos apoiar a Alemanha, certo? Então, esses setores não são antifascistas, certo? Eles lutam pelos seus interesses, tá? E eles resolveram entrar na guerra porque eles viram, certo, que era um perigo muito grande, certo, a ascensão do nazismo, porque iria competir com a hegemonia norte-americana, tá? Então, como vocês estão vendo, a questão democrática e a questão agrária, elas estão intimamente embrincadas, né? Não é à toa que, por exemplo, a Alemanha, que teve um desenvolvimento tardio, né, tá? O nazismo chegou mais fácil ao poder. E a Itália também, que teve um desenvolvimento tardio, tá? Os italianos tomaram o poder, né? Enquanto, por exemplo, na Inglaterra, apesar de ter tido um partido fascista, né, certo, com algum peso, né,
A Ku Klux Klan, não sei se vocês sabem, ela chegou a ter 2 milhões de membros, certo? O Woodrow Wilson, que era tido como democrata, ele simpatizava muito com a Ku Klux Klan. Ele disse que eles faziam um belo papel, tá? Assim como o czar da Rússia, né? Também apoiava os 100 negros, centúrias negros, né? Que eram movimentos proto-fascistas, anteriores ao fascismo. Então, o germe, né? O ovo da serpente, certo? Que gerou o golpe militar de 64, com o que nós vimos hoje, certo? Está muito presente no Brasil. A espada de Damocles está na nossa cabeça. Enquanto não houver uma luta consequente para desarticular, certo, os setores golpistas, avançar a luta da classe trabalhadora por condições melhores de vida, de trabalho, a luta pela reforma agrária, certo? O golpismo estará presente no nosso país, tá? O Florestan Fernandes chamava a ditadura militar de autocracia burguesa. Por quê? Né? Basta a si mesmo, cracia poder, um poder que basta a si mesmo, certo? E foi apoiado pela burguesia brasileira, tá? Para aplastar o movimento operário e popular. E foi uma ditadura brutal, não foi aquilo que a Folha de São Paulo diz, uma dita branda, né? Se vocês assistiram esse filme, na morte do deputado, como é o nome do deputado, pessoal? Rubens Paiva, né? Que é pai do escritor, né? Marcelo Rubem Paiva, que escreveu um bom livro que vocês deveriam lê-lo, né? Tá? Que é Feliz Ano Velho. Um filme muito interessante. Ela era bem jovem quando escreveu esse livro, tá? Mas mostra como havia muita arbitrariedade e as torturas, certo? Na ditadura militar e a censura, né? Tá? A ditadura militar foi responsável por esse legado da dívida externa. Houve industrialização brasileira, é verdade, o desenvolvimento das forças produtivas, mas à custa de um enorme arroxo salarial, tá? E às custas da contenção de toda uma demanda democrática reprimida, né? Fortemente reprimida, tá? As universidades também foram um dos setores mais abalados pela repressão. A UNB foi atacada várias vezes, vários professores foram demitidos, alunos foram presos. Por exemplo, o Frei Tito, né? Tá? Esse aqui é um livro de um padre belga sobre ele, né? Ben Strick. Ele foi preso em Ibiúna, em 68, foi ele que conseguiu, junto com o general Zerbini, o sítio em Ibiúna. Eles foram encarregados dessa tarefa. Ele era muito amigo do general Zerbini, que era um general nacionalista e queria resistir ao golpe militar de 64, certo? A sua esposa foi também presa, certo? Passou um tempo na prisão. E o movimento estudantil só vai ressurgir a partir de 77, né? Certo? Ele vai abrir espaço, certo, para as greves de 78 e 79, com o movimento operário, que aí sim colocou o regime militar no canto das cordas, né? Tá? Então, para vocês verem como a questão democrática, ela está na ordem do dia, né? A luta consequente contra o golpismo, certo? E contra os setores que querem fazer renascer no Brasil um novo regime militar, né? O Bolsonaro disse o seguinte: o regime militar matou muito pouco, torturou muito pouco. O Bolsonaro não conseguiu implementar o fascismo, mas ele é um fascista, tá certo? Ele é claramente fascista, assim como alguns generais, né? Tá? O general Leônidas Pires, a transição brasileira, o Florestan Fernandes falava que foi uma transição pactada, que manteve inalterada toda a estrutura de poder, certo? Foi criada pelos militares, o poder dos latifundiários, o poder das multinacionais sobre a economia brasileira e o poder dos militares sobre, certo, a ordem política nacional. Tá certo? Enquanto houver esse poder militar que não tem nenhum controle, inclusive controle parlamentar sobre ele, certo? Os militares sempre vão se sentir à vontade para tentar, digamos assim, imprimir, certo, a sua vontade, tá? Não podemos confiar também no Supremo para combater, certo, essa ação golpista, porque vocês sabem que o Supremo foi, digamos assim, uma das forças políticas, instituições, responsável pelo golpe em 2016, pela prisão do Lula. Recentemente o Supremo agora votou
pelo fim, certo, do regime estatutário do servidor público federal, que isso certamente vai ser replicado nos governos estaduais e municipais. A Suprema Corte, na Alemanha, ela era, eu não vou dizer conservadora, ela era de extrema direita, e ela pavimentou também um caminho para o Hitler chegar ao poder. O Supremo, nos Estados Unidos, foi o que mais colocou obstáculos para o New Deal do Roosevelt, certo? Para a gente não ter uma ideia equivocada que o Supremo é um baluarte da luta contra o fascismo, é um baluarte da luta pela democracia. Nós devemos confiar nas nossas próprias forças, tá? Quando Lenin pensava numa polêmica, né, com Trotsky e contra os bolcheviques, numa ditadura democrática do operariado e do campesinato, que era uma fórmula, né, matemática, segundo Trotsky, tá? Mas o Lenin pensava em cimentar uma aliança entre os operários e entre os camponeses, certo? Para a Revolução Democrática, que não era uma revolução meramente baseada em mudanças de governo, baseada numa ordem parlamentar. Era realmente o povo armado, tá? Os camponeses tomando as terras na marra, certo? E mudando e derrubando o czarismo, que era um principal obstáculo para o desenvolvimento econômico e social da Rússia, tá? Vocês sabem quando as grandes polêmicas que os marxistas tiveram no final do século XIX foi entre os populistas russos, certo? O Marx chegou até a se corresponder com as Vera Zazulist, né, sobre o destino da Comuna Aldeã russa, tá? Porque ele diz que ele dizia o seguinte: a Comuna Aldeã russa, ela pode servir de um esteio para o socialismo na Rússia, se houver uma revolução na Rússia e uma revolução, certo, na Europa. Porque os Narodniks pensavam um modo de produção camponês, independente, certo? E antagônico ao capitalismo. O Lenin, quando vai escrever, ainda jovem, Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, ele vai mostrar que estava havendo uma dissolução, certo? Dentro da própria Comuna Aldeã, tá? Que camponeses ricos estavam ficando cada vez mais ricos às expensas dos camponeses pobres. Ele fazia isso até em termos gráficos, numéricos, mostrando esse enriquecimento dos camponeses médios e ricos, tá? Principalmente ricos, e que ele dizia que os aliados dos trabalhadores deveriam ser, certo, os camponeses pobres e os camponeses médios, né? Tá? Diferente dos mencheviques, que colocavam, certo, a burguesia liberal como o eixo da Revolução Democrática Burguesa, tá? Se vocês olharem o livro A Revolução Brasileira, do Caio Prado Júnior, né? Ele teve alguns méritos, né? Porque ele vai criticar a ideia que vinha do 6º Congresso o 6º Congresso do Partido Comunista, não, era o Congresso em 28 da Internacional, que colocava, baseado no modelo chinês, certo? Um modelo democrático que todos os países deveriam seguir, países periféricos. O Caio Prado vai fazer uma crítica a isso aí no livro A Revolução Brasileira, né? Que ele vai dizer que não houve regime feudal no Brasil, certo? Que ele era capitalista desde o nascedouro, né? Com a colônia, passando pelo império, e ele vai dizer nesse livro que não é necessário caracterizar a Revolução Brasileira, né? O mais importante era apoiar a lutas não dos camponeses, ele negligenciava a questão da luta pela terra, tá? E defendia que a luta no campo passava pelos trabalhadores agrícolas, melhorar os salários, as condições de vida, que foi um erro crasso dele, né? Ele considerava que o cambão, certo, não era capitalista, certo? Não era feudal, tá? Sugiro também que vocês leiam o Nelson Werneck Sodré, nessa tradução nessa época muito rica. Na universidade praticamente não se lê Nelson Werneck Sodré. Caio Prado, Florestan Fernandes, que são autores fundamentais para a gente interpretar o Brasil, né? Infelizmente a universidade, aquilo que o Atílio Boron vai falar, essa névoa pós-moderna, certo? E da teoria neoclássica no campo da economia, turvou, certo? Digamos, as pesquisas e os professores na universidade. Você não estuda mais desenvolvimento, você não estuda mais obstáculos para o desenvolvimento,
porque eles aderiram à ideia da globalização, né, desde a década de 90. Aquela globalização teria riscado do mapa a ideia do imperialismo, o que estaria em pauta, certo? Seria a distribuição de renda. Fernando Henrique diz isso aí, né? Certo? Nós não precisamos mais desenvolver o país, o que estaria em pauta seria distribuir a renda, certo? E a renda foi cada vez mais concentrada, certo? Porque o neoliberalismo ele traz no seu bojo, certo? Uma fortíssima concentração de renda, baseada naquilo que eles chamam de economia trickle-down, né? Os ricos têm que ser cada vez mais livres de impostos, acumularem cada vez mais, porque aí vai ter um gotejamento, certo, para os pobres. Isso nunca ocorreu. Os Estados Unidos hoje é um dos países que concentra mais renda, tá? Porque o neoliberalismo, certo, é fundamental para manter o poder do capital financeiro. O Samir Amin, que é um marxista que infelizmente morreu, mas era um grande marxista egípcio que morava na Inglaterra, ele escreveu um livro, O Império do Caos. O Império do Caos é os Estados Unidos, né? Quando o Obama estava vindo ao Brasil, ele mandou bombardear a Líbia, que levou à morte do Gaddafi. O Biden agora fez a mesma coisa, né? Autorizou a Ucrânia, certo, para bombardear a Rússia, né? Sobre o risco de a gente ter uma guerra nuclear no mundo, né? Tá certo? A guerra, os ucranianos só não caíram ainda por causa da OTAN, certo? E por causa do forte apoio norte-americano. E gostaria de lembrar que tem 5 estudantes da USP sofrendo um processo, tá? Sob pena de expulsão da USP, baseado numa lei da ditadura militar, porque eles soltaram uma nota contra o genocídio na Palestina em apoio aos palestinos. Então nós temos que dar todo o nosso apoio à causa palestina e aos estudantes da USP. Isso é fundamental, tá? Infelizmente, o governo Lula, tá, agora no G20, ele teria uma grande possibilidade de denunciar a sanha imperialista, certo? E essa guerra genocida no Oriente Médio, certo? E exigir que houvesse negociação, né? Tá certo? Mas ele ficou, tá? Acho que o Lula está sendo muito pressionado pelo imperialismo norte-americano, certo? Por isso que ele pediu as atas da Venezuela, né? Tá certo? Mas agora com a vitória do Trump, né? Ele vai ter que se voltar para a Venezuela, para o México, né? Para a Colômbia, tá? Porque senão o governo brasileiro vai ser atropelado, né? Tá certo? Só olhar quanto tempo aqui, pessoal. Já são 41 minutos, então eu vou parar por aqui, tá certo? Porque tinha sido acordado 31 minutos, eu passei 11 minutos, tá certo? Desculpem aí, mas a ideia é abrir para a plenária. Gostaria de agradecer, certo, a atenção de vocês, espero responder as perguntas de vocês. Quem tem alguma pergunta a fazer? Reação. Eu perguntar para o irmão Léo assim, se ele, latifúndio brasileiro, né? Esse ritual aí, primeiro assim, se tem, você vê assim, naquela época da República Velha, o coronelismo de chá de bota, né, que o Zé falava, para hoje, se tem alguma diferença assim, na atuação deles, né, quanto à democracia, porque essa república atual, liberalizada, né, em alguns aspectos parece que estamos voltando à época da república oligárquica, né, da época da Washington Luiz da vida. Então, qual a relação, assim, como o latifúndio hoje ameaça essa democracia mesmo burguesa que a gente tem? A questão que eu queria que você comentasse, e se essa herança desse passado aí, dos usineiros aqui no Nordeste, dessa época do chá de bota, se ainda permanece, o que mudou, né? E como isso afeta a nossa vida enquanto trabalhadores? Quer fazer bloco? Excelente pergunta, né, do professor Darlan, tá? O primeiro que permanece, o Caio Prado via mais permanências que mudanças no Brasil, né?
certo? Porque eu colocava que para o Brasil se democratizar teria que extirpar a herança colonial, né, no Brasil. E uma herança colonial fundamental para ele era exatamente o país estar voltado para fora, certo? Exportar esses produtos para fora e a economia ficar cada vez mais dependente financeiramente, tecnologicamente, né? O Caio Prado, a gente pode ter N críticas ao Caio Prado, mas ele vislumbrou que o modelo de substituição de importações tinha um pé de barro. Por quê? Porque era feito através do capital estrangeiro e das multinacionais. Ele criticava naquela época, certo, o Juscelino Kubitschek. Por que isso permanece, certo? Esse poder do latifundiário, que é a mesma mentalidade escravocrata, tá? Que setores da classe média herdaram isso aí também, né? Tá certo? Por isso que a gente vê uma classe média brasileira muito fascistizante, né? No Brasil, com aquelas mobilizações, tá? Porque é a força do atraso, né, que está muito presente, tá certo? O Celso Furtado vai falar que o Brasil, para se tornar uma nação, ela teria que internalizar os centros decisórios, mas só poderia ocorrer isso aí com desenvolvimento tecnológico, industrial, com reforma agrária, tributária, e isso não foi feito, né, pessoal? Tá? Pelo contrário, essa herança aí, ela fica cada vez mais pesada sobre, por exemplo, nós temos 30 milhões de pessoas passando fome no país, de insegurança alimentar, enquanto nós exportamos trigo, carne, soja, milho, né? Nós temos gente morando na rua, num país que teria condições, segundo um economista desenvolvimentista que eu gosto muito, que é o João Paulo de Almeida Magalhães, nós teremos condições de crescer no mínimo 5% ao ano. Por que não crescemos, né? Porque quem controla a economia brasileira é o capital financeiro. Nós pagamos 800 bilhões de juros por ano. Esse dinheiro poderia ser investido, isso aí não acrescenta nada à economia brasileira. São transferências de recursos, certo? Para o capital financeiro nacional e internacional. Enquanto nossa população passa fome, tem empregos subprecarizados, estão desempregados, os estudantes estão sem bolsa, as universidades estão caindo à míngua pela falta de financiamento. Hoje nós temos no Brasil uma das menores taxas de financiamento da economia brasileira. Financiamento que eu falo é formação bruta de capital fixo. A China investe mais de 40%, pessoal. Por isso que a China cresceu a taxas chinesas. Porque o que vai levar um país a crescer, a se desenvolver, é exatamente investimento, tá? Então, enquanto o capital financeiro estiver controlando a nossa economia, os latifundiários no Congresso Nacional, tá? O Brasil vai ficar cada vez mais enredado no subdesenvolvimento, na miséria, na violência no campo, cada vez mais dirigentes rurais são mortos, né? E ainda bem que existe o MST, né? Tá certo? A gente pode discordar de algumas questões do MST, mas é um movimento extremamente importante para o país, certo? Fundamental para o desenvolvimento do país. Nós temos que lembrar, certo, que o cangaço no Brasil, no Nordeste, ele foi fruto exatamente do poder dos latifundiários, né? Certo? Então era uma espécie de rebelião inconsciente contra a concentração fundiária, né? O Lampião entrou para o cangaço, tá? Porque mataram o pai dele, certo? A luta entre as famílias do Nordeste por poder, prestígio e terra, tá certo? Embora o cangaço se visse ele fosse utilizado por um ou outro coronel na luta que existia aqui no Nordeste, que corria muito sangue, tá certo? Mas ele foi fruto disso aí, tá certo? O Lampião, os diversos líderes de cangaceiros, né? Então, o poder, que o professor Darlan falou, obviamente que os latifundiários não são o mesmo, né? Na década de 50, certo? Com a expansão das rodovias, tá? O camponês estava cada vez mais submetido ao capitalismo. Por exemplo, antes o camponês ele construía a sua casa, ele fazia o seu chinelo, o corrulepe, ele assava, cozinhava a comida com banho de porco, tá? Hoje o camponês está cada vez mais submetido ao mercado, ao capital,
certo? O camponês já não tem aquela independência que ele tinha hoje, tá? Mas também os latifundiários se modificaram, né? Você não tem mais aquele coronel bronco, certo? Mas ele se modernizou, ele anda com a D20, anda com a RAM, certo? Mas o pensamento é o mesmo, é de impedir que haja reformas substanciais que mudem o quadro da economia brasileira, que o povo possa usufruir, certo? Das riquezas do país. Isso aí permanece, tá certo? Chamaram o MST para uma CPI, certo? Eles têm um ódio profundo ao MST. Por quê? Porque o MST tem 40 anos, certo? E permanece, e são milhões de pessoas que fazem parte, né, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, que foi fruto de um movimento fortíssimo, pessoal. Na década de 80, eu, o professor Fábio, o Darlan talvez é bem mais novo que a gente, né? Mas nós viemos da década de 80, a reconstrução das entidades estudantis, tá? Do vento fortíssimo democrático que soprava do país, reconstrução da UNE, da UMES, eu fiz parte da reconstrução da UMES em Fortaleza, né? Tá? Da construção da CUT, certo? Do PT na década de 80, que a burguesia ficou muito preocupada naquela época, né? Certo? Com o ressurgimento fortíssimo, certo? Do movimento operário e popular, do movimento estudantil. A sede da UNE foi queimada, não sei se vocês sabem, né? Certo? Os militares achavam que tinham enterrado o movimento operário e popular por muito tempo e que tão cedo não levantaria a cabeça. Para vocês verem como a história é dinâmica, né? O Allende, antes, ele disse que ninguém consegue brecar a história, nem a truculência, certo? Nem, né? Que mais cedo ou mais tarde a história, ela, no sentido da luta de classes, né? Ela, por parte dos oprimidos, vai se fazer cada vez mais presente. Eu sou esperançoso, certo? Dos tempos vindouros, por quê? Porque, tá? Os Estados Unidos está numa crise profunda, é a hegemonia norte-americana, eles levaram uma surra no Afeganistão, estão perdendo o controle na América Latina. O Trump, ele vai pilotar, certo? O Titanic, certo? O Trump não vai conseguir reverter a queda da hegemonia norte-americana, e se eles forem derrotados no Oriente Médio e na Ucrânia, o seu poder vai ficar bem mais debilitado, tá certo? Eu lembro que o Mao Tse Tung dizia que os Estados Unidos era um tigre de papel, mas é um tigre de papel com gengivas nucleares, né? Tá certo? Mas, de qualquer forma, o Trump vai se voltar cada vez mais contra a China. Ele quer aliviar a guerra na Ucrânia para se voltar mais contra a China. Qual é o problema, pessoal? Que a China de hoje, ela não é a mesma China da guerra da Coreia. Eu não sei se vocês sabiam, mas na guerra da Coreia houve um empate. Dizem que os Estados Unidos é um país de excepcionalidade, né? Tá? Porque nunca houve um golpe militar, pois o general Douglas MacArthur queria dar um golpe militar nos Estados Unidos naquela época. Quem denunciou isso foi Eisenhower, por isso que ele foi destituído do comando, certo, ali no Pacífico. Também, na década de 30, queriam dar um golpe, certo, no Franklin Delano Roosevelt, certo? Um general que foi fundador do Corpo de Fuzileiros Navais, foi interpelado pelo setor financeiro dos Estados Unidos para dar um golpe nos Estados Unidos, que era o general, já eu lembro o nome dele, certo? E ele disse que para fundar um governo do estilo Mussolini, né? Tá? Ele disse que não aceitava e denunciou isso aí, tá certo? Então, o Biden e o Partido Democrata são um esteio na luta contra o fascismo, pelo contrário, certo? Eles apoiam golpes. O Biden é responsável por essa guerra genocida, certo? Na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e, por incrível que pareça, né? Por ironia da história, eles nunca esperariam a fortíssima resistência do povo palestino, né? Certo? A gente pode comparar a faixa de Gaza hoje com Stalingrado, certo? É a guerra mais longa que Israel está travando na sua história. Alguém falou que Israel é um porta-aviões avançado dos Estados Unidos, né? Realmente o sionismo, certo, representa os interesses norte-americanos naquela região, tá certo? E se eles forem derrotados, será uma derrota grande para o imperialismo, certo, norte-americano.
questão, pergunta. Eu fiquei contente que a gente não conseguiu pro Ceará. Tem dois aqui. Ah, tem dois, Valério? Depois dele. Boa tarde a todos. Ontem eu tinha introduzido a sua palestra aqui no debate, né? E aí eu gostaria que você, na sua fala, visse a importância, até porque tem um parentesco, né, com o Frei Tito, né, mano? E aí, dentro dessa sua fala, eu gostaria que você, eu também provoquei ontem com o jeito do seguinte: qual o papel hoje, como é que você analisa hoje o papel da igreja, setores progressista, hoje, na luta pela democracia, na luta pela reforma agrária, como você analisa hoje os movimentos da igreja, né? Porque a gente sabe que todos os movimentos, quando eu avalio isso, que há uma certa inércia, alguns movimentos têm uma certa... Você citou aí o MST, né? O MST hoje, para você acompanhar o período da pandemia, enquanto o agronegócio comemorava o recorde na balança comercial, mas não tinha alimento para o povo. Olha que estranho, né? Eu questionava isso no debate durante aqueles incansáveis seminários, né, online que a gente tinha, né? Eu sempre fazia esse questionamento. Como é que nós somos top na balança comercial, no agro é quem salva o país, a balança comercial, e a fome que voltou para o mapa da fome? Não era contratório, e quem sustentou, inclusive, boa parte das periferias das grandes capitais, o MST, olha que contratório, né, gente? Mas isso não foi dado visibilidade, não. E amanhã, só para encerrar a minha fala, amanhã nós estamos comemorando pela primeira vez a nível nacional o Dia dos Indivíduos Palmares, né? E aí, como é que a história, vamos fazer uma reflexão quanto a isso, porque nós, assim como quando nós tratamos sobre o marco temporal, como é que nós também analisamos, aí tem uma nova discussão, Lula lança novamente agora, que é assim, bem intrigante, que é a cota para 30% para negros, né? Vocês viram o que aconteceu entre a USP e a PUC, né? Coisa absurda, né? Vocês viram acompanhar na imprensa. E aí também eu gostaria que você fizesse uma análise sobre isso, porque aqui tem, como o Frei Tito e tantos outros do movimento de igreja, que tem também os agentes pastorais negros, tantos outros que a honra e a felicidade de também participar da pastoral da terra, juntamente com tantos outros, com a anemia, que a Manuel conhece, a Cátia também, e a militância do nosso amigo Ronald, de Albuquerque, tem coisas. Muito obrigado. Boa tarde, camaradas. Eu vou fazer uma provocação aqui, né? Primeiro lugar, como eu digo, importante e necessário derrotarmos o Bolsonaro nas urnas com Lula em 2022. Isso é inquestionável. Contudo, é importante que os setores democráticos, os progressistas, socialistas, os comunistas, se coloquem à frente do governo de maneira não acrítica, mas de uma maneira muito ativa e crítica desse governo que não rompe a lógica neoliberal. 400 milhões do plano SAF para o agronegócio, né? Pede ata da Venezuela, mas não pede ata dos Estados Unidos. Parece vira-lata, que passa pano para gringo imperialista. Enquanto os setores da esquerda discordam da postura neoliberal do Lula e do PT, nós somos atacados dizendo que estão fazendo em auxiliar da direita.
Eu compreendo perfeitamente que as nossas críticas devem levar o governo Lula à esquerda. Mas só se enfrenta o fascismo se nós lutarmos contra as políticas neoliberais e imperialismo. Não é andando de mão dada com o imperialismo que nós vamos conseguir vencer essa lógica. E a minha provocação ao professor Emanuel é exatamente essa. Qual o papel da esquerda, qual o papel dos revolucionários, dos socialistas, frente ao governo? E claro, que diante dos ataques da extrema-direita, nós precisamos defender a legitimidade do governo Lula. Mas não é porque defendemos a legitimidade do governo Lula que nós podemos passar pano à política neoliberal do governo Lula, que inclusive não propôs nenhuma política contra a reforma do trabalho do Temer, nenhuma política eficiente contra o novo ensino médio, que o Camilo Santana está indo na lógica muito rápida do neoliberalismo na nossa educação, mercantilizando ainda mais. Infelizmente, movimentos e setores que eram para estar de luta estão simplesmente se curvando. A Finada Uni, por exemplo, é um grande exemplo de como se adaptam ao governo. Em vez de estar na pauta dos estudantes, né, vai se adaptando aqui na reitoria, por exemplo. A Uni, o pessoal da Uni, é o pessoal que é ali auxiliar de reitoria, não ali auxiliar dos estudantes. E eu acho que isso nós precisamos despertar para isso. O papel da esquerda frente ao governo de frente ampla. É isso. Eu esqueci de falar para vocês, pessoal, sobre uma revolução muito importante, certo? Que é muito esquecida, que foi a Revolução Mexicana em 1910, certo? E que gerou o Plano Ayala, certo? Que foi aplicado no México pelo governo Cárdenas, né? Que foi um dos planos que depois subsidiou vários governos nacionalistas na América Latina. Nacionalizou a terra, fez reforma agrária, criou bancos para o desenvolvimento industrial, etc., né? Tá? Então, a postura que nós devemos ter diante do governo Lula é a postura de cobrar, certo, as promessas da campanha, certo? Revogar a reforma do ensino médio, o reajuste do salário mínimo, revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. O problema é que os governos nacionalistas, né, eles são cambaleantes, eles são tíbios, né? É só olhar o Getúlio Vargas. Os comandantes de tropas que eram leais ao Vargas, em 54, eles foram instituídos do comando de tropa e o Vargas não fez nada, certo? É a mesma coisa em relação ao Perón, né? Tá certo? Então, nós temos que ter uma pressão fortíssima. Parece que dentro da guarda do Lula presidencial, tinham setores que estavam ligados à tentativa ou plano de assassinato. Você tem que lembrar que no final do governo Allende, né, quem fazia a guarda pessoal dele era o MIR, Movimento de Esquerda Revolucionário, porque ele não confiava mais nas Forças Armadas. E vocês têm que lembrar que o Pinochet era comandante do Exército, e eles confiaram em Pinochet achando que era um quadro técnico que defendia a Constituição. As Forças Armadas na América Latina, elas são golpistas, foram digamos assim, adestradas pela Lei de Segurança Nacional, pelos norte-americanos, a doutrina militar, tá? Os instrumentos, os apetrechos de guerra. Então são forças, o alto comando das Forças Armadas latino-americanas é extremamente pró-americano, né? Pró-norte-americano, embora haja diferenças, né? Em relação às igrejas, tá? Eu lembro que os dominicanos, eles foram pioneiros, né? Tiveram a vanguarda no Brasil, certo? Apoiaram a ALN, né? A Aliança Libertadora Nacional do Marighella, e eles procuraram, digamos assim, rejuvenescer a Igreja Católica no Brasil e dar uma nova face. Eles
procuraram tornar a liturgia mais agradável, mais popular. Eles procuraram em Minas Gerais tocar atabaque, violão, cantar músicas do cancioneiro popular brasileiro e foram reprimidos pelo bispo de lá, certo? Vocês têm que lembrar que aquele Papa que fez um acordo com o Reagan, né, ele foi muito responsável para combater a teologia da libertação na América Latina, tá? Mas nós temos que, quando eu vejo assim muita gente querendo atacar os evangélicos, a gente tem que ter cuidado, certo? Uma das formas de você tentar dialogar com esses setores é exatamente ter uma pauta voltada para os trabalhadores, reajuste do salário mínimo, políticas de criação de casas populares, transformar as condições de vida desses setores, que você poderia aproximá-los da esquerda e tirá-los do campo da direita, tá certo? A extrema-direita empalmou muito esses setores populares porque a esquerda está ausente dos bairros populares, tá? O grande problema é como é que você vai se aproximar dos setores populares. Na minha época, década de 80, você tinha um movimento de bairros de favelas, certo? Tinha uma militância de esquerda nesses bairros. O problema é que esse programa ele é tão rebaixado, inclusive aderiu a várias premissas neoliberais, necessidade do ajuste fiscal, o arcabouço, né? Do Haddad, que logo vem um corte de gastos, certo? Que nós temos que combater. Houve um movimento importante, um manifesto contra o corte de gastos, né? Porque isso é uma clara concessão ao neoliberalismo. Houve uma greve dos professores e servidores das universidades, que o governo não dialogou. A nossa própria greve das estaduais, o governo não dialogou conosco, ao contrário, acionou a justiça. Eu estou com um processo e vários professores de ascensão há quase 3 anos, pessoal, tá certo? E o governo colocou a PGE à frente disso aí e fica empurrando com a barriga, e era um direito que nós tínhamos, certo? O plano de cargo do PCCV, e o governo não cumpre a promessa, tá certo? Enquanto eles são muito lenientes com os setores do grande capital, tá? Em relação aos trabalhadores, que foram os setores que apoiaram, levaram a vitória contra as hostes bolsonaristas, né? O governo trata com mão de ferro, certo? E isso aí é muito perigoso, porque abre o caminho para a extrema direita, né? Então, eu acho que eu tive com o Frei Beto, acho que em 2013, 2014, a gente foi a um evento que era uma homenagem ao Frei Tito, com a Lúcia Alencar, que dirige o Instituto Frei Tito, né? Eu acho que vai haver um certo renascimento desses setores da teologia da libertação pela crise que está ocorrendo no mundo e na América Latina, né? Essa teologia da prosperidade, por exemplo, a melhor coisa é a experiência, né? Porque, por exemplo, a população que apoiou o Trump vai fazer experiência com o governo Trump, que vai ser um fiasco, tá certo? A tendência é a inflação escalar nos Estados Unidos, com o aumento das tarifas, né? A guerra tarifária que ele vai estabelecer. A economia norte-americana é muito complementar à economia chinesa. Não vai ser tão fácil como ele está pensando essa guerra econômica contra a China, tá? Existem os BRICS agora, né? Que é uma união econômica, não é política, tá certo? Mas hoje nós temos muito mais, digamos assim, uma conjuntura alvissareira devido à crise do imperialismo, certo? Do que anteriormente. Então, o que vocês estão fazendo aqui, promovendo esse debate, é importantíssimo, né? Tá certo? Que é um tema candente, né? Que é fundamental para a universidade discutir. Eu venho da universidade, da época que se discutia, a própria universidade discutia as grandes questões, os problemas nacionais e os problemas internacionais. E quero felicitá-los porque vocês estão fazendo isso aí, tá certo? Que é fundamental para a gente desenvolver um pensamento crítico na universidade. É isso que a universidade deve fazer. Ao invés desse tema da internacionalização da universidade, nós temos que pensar numa universidade plenamente nacional, que discuta os problemas, certo? Do desenvolvimento nacional, dos obstáculos a esse desenvolvimento, tá? Só para concluir, para fechar, porque tem uma outra palestra, né? Tá certo? O Nildo Orix faz muitas críticas ao governo Lula. Agora, algumas críticas são
verdadeiras, são justas. Eu só acho que o Nildo Ourix é muito sectário, não sei se vocês conhecem, né? Ele acaba praticando uma espécie da política stalinista do terceiro período Tupiniquim para o Brasil, certo? Que tem que ter muito cuidado, né? Tá certo? Se o governo Lula cair pelas mãos da direita, a esquerda não vai crescer, quem vai crescer é a extrema-direita durante um bom período, certo? Então é isso que é importante, tem que fazer críticas, tem que mobilizar, certo? Mas não se aliar a setores, certo? Que querem derrubar o governo Lula, isso é fundamental. Muito obrigado.